Você sabia que existem construções na Bíblia tão grandiosas e misteriosas que até os cientistas, com toda a sua tecnologia e conhecimento, não conseguem explicar completamente? Estamos falando de obras cuja magnitude desafia os limites da ciência moderna e que continuam a intrigar especialistas até hoje. Algumas dessas construções foram erguidas com riquezas inimagináveis, outras desmoronaram de formas misteriosas, e há até aquelas que a ciência tenta explicar, mas não consegue. Neste vídeo, vamos mergulhar em 5 das maiores construções bíblicas e os segredos que elas escondem. E acredite, a última da lista vai te deixar sem palavras. Está preparado para essa jornada pela fé, história e arqueologia? Então vamos começar. Pense em um cenário onde, em um mundo corrompido, Noé recebe de Deus a missão de construir uma embarcação gigantesca sem nenhum equipamento moderno. Sem guindastes ou serras elétricas, apenas madeira, ferramentas rudimentares e, acima de tudo, muita fé. A Bíblia descreve a arca com dimensões impressionantes. 137 metros de comprimento, 23 metros de largura e 14 metros de altura. Um tamanho comparável a um navio cargueiro moderno, feito apenas de madeira de gofer e revestido com betume para resistir ao dilúvio. Noé foi desafiado a construir a arca em um tempo de total corrupção, onde o mundo estava longe de Deus e praticava todo tipo de maldade. Quando Deus chamou Noé, ele foi o único homem justo na terra e foi escolhido para ser o salvador da vida. A Bíblia nos conta que Deus deu instruções claras e detalhadas a Noé sobre como construir a arca e como reunir os animais. Imagina o esforço e o planejamento envolvidos em reunir 2 de cada espécie e mantê-las durante o longo período do dilúvio. O que torna essa construção ainda mais intrigante é como Noé, sem as ferramentas atuais, conseguiu realizar essa façanha. Como ele organizou os animais dentro da arca, como fez para que eles se mantivessem vivos e seguros durante tantos dias. E será que o dilúvio, que cobriu até as montanhas, realmente aconteceu? Estudiosos encontraram indícios de uma grande inundação na região da Mesopotâmia, o que pode ter inspirado a história do dilúvio global. Em 1959, um piloto turco sobrevoou o Monte Ararat e encontrou uma formação que parecia o casco de um navio, dando origem a expedições que tentaram confirmar se os restos da arca estão realmente lá. Além disso, a arca não foi apenas um meio de salvação para Noé e sua família, mas um símbolo do juízo e da misericórdia de Deus. Enquanto o mundo estava prestes a ser destruído, Deus ofereceu uma oportunidade de salvação, mostrando sua misericórdia. Mesmo em um cenário de destruição total, Deus proporcionou um caminho de resgate. A arca representava não só um refúgio físico, mas também um meio de preservação da criação divina. A história da arca também nos ensina sobre obediência e fé inabaláveis. Noé construiu a arca em um tempo em que não havia sinais visíveis do dilúvio, e ele enfrentou zombarias e descrédito. No entanto, sua confiança em Deus nunca vacilou. Sua ação de fé tornou-se um testemunho da fidelidade de Deus em cumprir suas promessas. Mas será que esses mistérios podem ser resolvidos ou estamos apenas começando a entender a verdadeira magnitude desse milagre? E o que mais será que a arqueologia pode revelar sobre as outras construções da Bíblia? Vamos descobrir agora. Imagine uma cidade fortificada com muralhas tão imponentes que pareciam indestrutíveis. A muralha de Jericó. Contudo, a queda de Jericó não foi causada por máquinas de guerra, mas sim por trombetas e gritos de fé. A Bíblia narra que os israelitas marcharam ao redor da cidade em silêncio por 6 dias, e no 7º dia, ao tocarem as trombetas e gritarem, as muralhas caíram por completo. Mas isso é cientificamente possível? Arqueólogos investigaram o local e descobriram ruínas impressionantes, com evidências de um colapso abrupto das muralhas como se tivessem caído de dentro para fora. Alguns sugerem que um terremoto pode ter sido a causa, já que Jericó está situada sobre uma falta geológica. No entanto, como poderiam os israelitas prever o momento exato de um tremor de terra, exatamente no instante em que as trombetas tocavam? Além disso, a cidade de Jericó é uma das mais antigas do mundo e foi considerada uma fortaleza quase impenetrável. Seus muros eram feitos de pedra maciça e tinham várias camadas de construção que tornavam a cidade um lugar seguro contra invasões. Segundo o historiador e arqueólogo Catelyn Kenyon, que liderou escavações em Jericó na década de 1950, as muralhas da cidade foram destruídas de maneira bastante peculiar. As escavações de Kenyon mostraram que as muralhas caíram em uma direção específica, o que contraria a ideia de que uma invasão militar
ou um cerco teria causado o colapso. Ela observou também que a cidade estava desertada durante o período de sua destruição, o que levanta a questão: quem de fato foi responsável pela queda das muralhas e como isso se alinha com a narrativa bíblica? Historiadores como James M. Miller também sugerem que, apesar das evidências arqueológicas, a explicação sobrenatural de Deus fazendo as muralhas caírem não pode ser descartada. A precisão da descrição bíblica e a descoberta das ruínas têm sido fontes de debate entre os estudiosos, com muitos defendendo que o evento foi de fato um milagre. No entanto, algo inesperado aconteceu. Em um evento descrito como milagroso, os muros caíram após um simples comando de Deus. Isso deixa uma pergunta importante: como pode um evento tão extraordinário ocorrer exatamente no momento certo? E o que isso nos ensina sobre a confiança na intervenção divina nas nossas vidas? Será que o poder de Deus sobrepõe qualquer explicação científica? Ou o que aconteceu em Jericó é um fenômeno natural que ainda estamos tentando entender? E o que as próximas construções nos dizem sobre a presença divina no mundo? Vamos continuar nossa jornada para descobrir. Em uma época distante, Salomão recebeu de seu pai Davi a missão de construir uma casa para Deus. O Templo de Salomão foi uma obra colossal, com pedras talhadas com precisão, transportadas sem que se ouvisse o som de martelos. O interior foi revestido de ouro puro, com querubins esculpidos e um altar imponente. A presença divina era sentida em cada canto. Após 7 anos de trabalho, o templo ficou pronto e algo sobrenatural aconteceu. Uma nuvem gloriosa preencheu o espaço e o fogo do céu desceu sobre o altar, consumindo os sacrifícios. Isso era a confirmação de que Deus havia aceito aquele templo como sua morada. Um momento de fé intensa, onde a presença de Deus se fez visível para todos. Além da sua grandiosidade, o Templo de Salomão possuía um significado profundo para o povo de Israel. Ele não era apenas uma estrutura física, mas simbolizava o local onde Deus residia entre os homens, tornando-se o centro espiritual e religioso de toda a nação. O templo não só abrigava a Arca da Aliança, como também era o palco para os sacrifícios, orações e celebrações religiosas. Sua construção seguia uma arquitetura específica, dada diretamente por Deus, com cada detalhe planejado com precisão divina. A grandiosidade do templo foi um reflexo da soberania de Deus sobre toda a criação, sendo um sinal de sua majestade e poder. A próxima construção que veremos foi onde a ambição humana despertou a ira de Deus. Após o dilúvio, os descendentes de Noé se reuniram na planície de Sinar, decidindo construir uma torre que chegasse aos céus. Mas em vez de se aproximarem de Deus, sua ambição despertou sua ira, e ele confundiu as línguas dos homens, interrompendo a construção. De repente, ninguém mais conseguia se entender, e a torre parou. Será que essa torre realmente existiu? Embora não haja uma resposta definitiva, a história de Babel é uma das mais enigmáticas da Bíblia. Ela reflete a tentativa humana de desafiar a autoridade de Deus e alcançar um poder divino por meio da construção de algo grandioso e fora de seus limites. A lição de Babel é clara. Quando tentamos construir para nossa própria glória, Deus pode interromper nossos planos. A Torre de Babel não era apenas uma construção física, mas um símbolo da tentativa de autossuficiência humana. O desejo de construir uma torre que chegasse aos céus reflete a ambição humana de alcançar o status divino, desafiando os limites impostos por Deus e tentando alcançar o poder sem a devida humildade. Será que estamos, de alguma forma, repetindo o erro de Babel em nossas vidas hoje? Quando buscamos nossos próprios interesses e esquecemos de Deus, o que isso gera em nossa caminhada de fé? Precisamos refletir sobre nossas ambições e ver se estão alinhadas com a vontade divina. Por fim, após o cativeiro babilônico, os judeus retornaram a Jerusalém com o sonho de reconstruir o templo de Deus. O segundo templo foi erguido com muito esforço e fé, mas era consideravelmente menor e menos luxuoso que o de Salomão. No entanto, ele simbolizava a renovação espiritual do povo de Israel. O rei Herodes, mais tarde, ampliou e embelezou o templo, transformando-o em uma das maiores maravilhas do mundo antigo. Ele o revestiu de ouro e mármore, criando uma estrutura imponente que refletia a glória de Deus. Herodes, conhecido por seu grandioso projeto de renovação, dobrou o tamanho da esplanada do templo, criando passarelas e colunas, algumas das quais ainda são visíveis no famoso Muro das Lamentações, que resta como um testemunho da magnificência desse templo. A construção foi uma obra-prima da engenharia antiga e um símbolo do poder de Israel na época. No entanto, assim como o Templo de Salomão,
O segundo templo também foi destruído pelos romanos em 70 D. Durante a primeira revolta judaica, os romanos cercaram Jerusalém, invadiram a cidade e incendiaram o templo, cumprindo a profecia de Jesus que o templo seria destruído. O fogo fez com que o ouro no interior do templo derretesse e escorresse entre as pedras, o que levou os soldados romanos a desmontar as pedras do templo em busca do metal precioso. O que restou foi um Muro das Lamentações, que até hoje permanece como um lugar de oração e lamento para os judeus. O templo foi destruído, mas seu impacto espiritual e cultural continua a influenciar os judeus até hoje, sendo um lembrete de sua história, resistência e fé. Essas grandes construções são mais do que apenas realizações humanas. Elas são manifestações do poder de Deus. A Arca de Noé, as muralhas de Jericó, o Templo de Salomão, a Torre de Babel e o Segundo Templo, todas essas histórias nos ensinam a confiar no plano divino, mesmo quando ele desafia nossa compreensão. E você, o que tem construído em sua vida? Está edificando para a glória de Deus ou para a sua própria glória? Se você deseja edificar sua vida segundo a vontade divina, comente agora: Senhor, eu quero edificar minha vida em Ti. Gostou deste conteúdo? Curta, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para mais vídeos como este. Assista ao nosso vídeo sobre acordar de madrugada. Deus pode estar tentando falar com você.